Meus irmãos, graças a Deus por tudo que nós já ouvimos e já celebramos nesta noite. Já estivemos aqui ouvindo lindos hinos, adorando, dando glória a Jesus. E continuamos na presença do Senhor. Eu acredito que hoje é a noite em que os irmãos esperam a mensagem sobre a Páscoa, porque estamos na chamada Semana Santa, em que a cristandade comemora a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a última semana do Senhor aqui na terra, no momento da sua crucificação e ressurreição, sendo que posteriormente ele passou mais 40 dias ressuscitado. Então espera-se falar deste assunto, que para a grande parte da cristandade já se começou a comemorar desde o domingo passado, com o domingo de Ramos, em que algumas igrejas comemoram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na quarta-feira, foi a quarta-feira de trevas, porque era a véspera da traição. A quinta-feira, o dia da traição, em que o Senhor teria sido traído. E a sexta-feira, o dia em que o Senhor teria morrido no Gólgota. E o domingo de ressurreição. Então, normalmente, inclusive a leitura desta noite, foi feita um texto que nos fala da Páscoa, para nos remontar à origem da Páscoa. Eu quero aproveitar também este momento, acredito que este é um período muito oportuno para nós proclamarmos o Evangelho e para nós meditarmos nos eventos que ocorreram em torno da morte e da ressurreição do Senhor. É um momento muito oportuno, apesar de, como disse nosso pastor Otávio, para nós todas as semanas são santas, nós não temos em nossa liturgia um calendário litúrgico desenvolvido com o objetivo de comemorarmos estas datas específicas no decurso do ano, mas são datas oportunas, são tempos e ocasiões bem apropriados para nós proclamarmos o Evangelho e falarmos destes assuntos que são altamente pertinentes ao cristianismo, especialmente quando se trata da morte e da ressurreição do Senhor e do evento chamado Páscoa. Então eu quero fazer menção de outro texto, ele é paralelo ao que foi lido nesta noite, mas eu creio que será muito interessante nós meditarmos sobre o que está em Levítico capítulo 23, versículos 24 ao 14. E eu gostaria que os irmãos me acompanhassem nesta leitura, mesmo sentados. Vamos fazer uma leitura participativa para vocês participarem comigo? Podem ficar sentados. Mas eu leio um versículo e vocês leem o seguinte, tá bom? Para nós sentirmos a participação da igreja. Vou pedir um obreiro aqui que acompanhe com vocês o versículo seguinte. Levítico capítulo 23, versículos do 4 ao 14. Eu começo lendo o 4, vocês leem o 5 e vamos na sequência até o 14, quando leremos todos juntos. Começando. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes:
quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao dia seguinte do sábado moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto ao Senhor. E sua oferta de manjares serão 2 dízimos de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação de vinho, o quarto de um todos. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Muito bem, queridos. Este capítulo 23 do livro de Levítico é o capítulo da instituição das festas solenes. Várias festas, vários dias específicos são estabelecidos nesse capítulo. Algumas já haviam sido estabelecidas no livro de Êxodo. Algumas já tinham sido estabelecidas. E outras eram, inclusive, anteriores. Eu não vou falar das demais festas, eu quero me ater a 3 dessas festas, mas quero trazer um panorama geral para nós compreendermos este assunto das festas judaicas. Nós temos algumas instituições desses dias. Primeiro tem-se o sábado, que era o 7º dia. Todo o 7º dia era feriado para Israel e ninguém deveria trabalhar nesse dia. Nem o patrão, nem o empregado, nem o senhor, nem o servo, nem a senhora, nem a serva, nem o escravo, nem o livre, nem mesmo os animais deveriam trabalhar no dia de sábado. Era um feriado nacional para Israel, que ainda vigora lá. No dia de sábado, chamado Shabat de Israel, que já começa no pôr do sol, a esta hora já começou o Shabat para os que guardam o sábado e para o povo de Israel. Então os judeus, desde o pôr do sol até o pôr do sol seguinte, já cessaram as suas atividades. Ninguém trabalha. Esta é a primeira instituição do dia de feriado da Bíblia, o dia de sábado, que tem a ver com a criação. Foi fixado muito antes da lei. Foi fixado no capítulo 2, versículo 3 do Gênesis, quando Deus criou todas as coisas e no 7º dia ele descansou, ele santificou o 7º dia, porque cessou de realizar as suas obras. E aqui no livro de Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, isto é regulamentado dentro da Torá, dentro da lei, como uma norma a ser obedecida pelo povo de Deus. Esta foi a primeira festa instituída para Israel, o dia de sábado, que era um descanso semanal. Em seguida, vem as outras festas anuais, porque o sábado era uma festa semanal. Toda semana se parava, o povo cessava as atividades para descansar e adorar ao Senhor. Mas havia as festas solenes, festas em que todo mundo deveria se reunir para celebrar a Deus. E estas festas, há 3 importantes, 3 festas principais. A primeira é a festa da Páscoa, a segunda é a festa do Pentecostes e a terceira é a festa dos tabernáculos. Em torno da festa da Páscoa, há 2 festas satélites. É um conjunto de 3 festas. Festa da Páscoa, aí, continuando com ela, pães asmos, e no meio da festa dos pães asmos, a festa das primícias. Então você tem 3 festas. Festa da Páscoa, em seguida, a festa dos pães asmos, que dura 7 dias, e dentro da semana dos pães asmos, a festa das primícias.
A principal é a Páscoa. As outras são festas satélites, pães asmos e primícias. Da festa das primícias, versículo 15: depois para vós contareis, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras. Olha, a contagem para a festa de Pentecostes é da festa das primícias. Da festa das primícias, o dia seguinte em que é movido o molho das primícias, contava-se 7 semanas. 7 semanas. E aí no 50º dia, celebrava-se a festa de Pentecostes, que era chamada de festa das semanas, porque se contaram 7 semanas. Pentecostes, porque vem de penta, de 50. Contaram-se 49 dias, passaram-se 49 dias, passaram-se 7 semanas, no 50º dia, no Pentecostes, que vem de penta, de 5, ou seja, 5 dezenas, Pentecostes significa 50, então no 50º dia, celebrava-se esta festa, era a segunda. Havia três Páscoa, primícias, pães asmos. Repita comigo: Páscoa, primícias, pães asmos. Eram 3 que ocorriam em conjunto. 50 dias da festa da primícia, Pentecostes. Essa ocorria isolada, sozinha. E depois da festa de Pentecostes, no 7º mês, se celebrava então a última série de festas, que era a festa das trombetas, iniciando o mês, o Yom Kippur, dia da expiação, no dia 10 do 7º mês, e aí em meados do mês se começava a festa das cabanas. Festa das cabanas. Então era Páscoa, Pentecostes ou Shavuot, no hebraico, Shavuot, semanas, e cabanas. Então, essas 3 festas, cabanas no hebraico Sukkot, festa Sukkot, essas 3 festas eram as principais. E em torno delas giravam outras. Primícias e pães asmos em torno da Páscoa, trombetas e dia da expiação em torno da festa das semanas. Eram as 7 festas anuais principais, sendo que dessas havia 13 destaque. Pentecostes, aliás, Páscoa, Pentecostes e semanas. Eram as 3 principais e todo israelita deveria comparecer pelo menos a uma dessas 3 festas por ano. Deveria escolher os que estavam mais distantes para participar de pelo menos uma das 3. As 3 eram um pouco difícil porque quem estava muito distante iria fazer uma viagem muito longa de peregrinação. Pelo menos uma vez ao ano deveriam comparecer. Mas o que queremos frisar aqui? Essas 3 primeiras festas. Festa da Páscoa, pães asmos e primícias. Por que essas 3? Porque todas estas festas, elas falam de eventos passados, da comemoração presente e de eventos futuros. Elas tinham um olhar retrospectivo para o passado, elas tinham um momento solene de celebração no presente e elas apontavam para um tempo profético futuro. É assim que nós começamos com a festa da Páscoa. Quando a festa da Páscoa era comemorada em Israel, essa comemoração até hoje lembra o Êxodo. Lembra o texto que nós lemos nesta noite em Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 em diante. Lembra o momento em que Deus, por volta do ano 1446 a.C., no dia 14 do primeiro dos meses, chamado mês de Abib, que é mais ou menos nosso mês de abril, Deus interveio, foi até o Egito, deflagrou uma praga terrível sobre os primogênitos do Egito e com mão poderosa libertou à meia-noite o seu povo. Então a festa da Páscoa, ela tem esse memorial, essa lembrança, essa retrospectiva
do maior evento da redenção registrado no Antigo Testamento. Evento este que simboliza também a nossa salvação. No dia 14 de Abib, mais ou menos no mês de abril do nosso calendário, a correspondência, o calendário hebraico, o calendário religioso, ele é organizado de forma diferente do nosso. Dia 14 de Abib daquele ano, quando o povo de Israel se encontrava oprimido pelo Egito, sob o jugo de Faraó, depois que o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, mas poupou os primogênitos de Israel, poupou o primogênito do seu povo. Naquele dia, o Senhor tirou o seu povo da terra do Egito. É o êxodo, é a saída, é a grande libertação. Israel não tinha organização militar. Israel não tinha liderança suficiente e capaz de, pela força, tirá-lo do Egito. Israel não tinha como enfrentar o poder bélico do Egito. Israel não tinha como enfrentar os carros de Faraó, nem seu exército, nem seus cavaleiros, nem suas lanças, nem suas armas. Não! Israel não podia se libertar. Mas foi preciso Deus do céu descer do céu com poder, estender a mão sobre o Egito, lançar 10 terríveis pragas, transformar água em sangue, fazer rãs ir para as assadeiras e para a cama dos reis, fazer com que piolhos infestassem a cabeça deles, com que as moscas invadissem seus palácios, fazer com que chuvas de saraiva caíssem sobre eles, com que pragas de gafanhoto devastassem suas terras, pragas atingissem seus animais, doenças atingissem todos eles, trevas cobrissem as trevas, e por fim, todos os seus primogênitos fossem destruídos. Foi preciso tudo isso para Jeová demonstrar, para o Senhor Yahvé demonstrar que Faraó não era Deus, que Amon-Ra, o Deus Sol que eles adoravam, não era Deus, por isso ele escureceu o sol. Era o Amon-Ra, o Deus egípcio que trazia a luz para eles. Quando ele escurece o sol, Deus está mostrando: eu sou maior que Amon-Ra, eu sou maior que Hathor. Hathor era a vaca sagrada, e ele mandou uma praga, matou vaca, matou boi, matou carneiro, matou vários tipos de animais para mostrar: eu sou Deus que julgo os deuses, e que julgo o rei, e que julgo o exército do Egito. E por que ele faz isso? Porque tinha um povo oprimido, um povo fraco, um povo escravizado, a quem Deus amava e queria libertar. E ele faz isso poderosamente e liberta este povo. O povo não é salvo porque o povo era especial, porque tinha feito boas obras, porque tinha força, porque tinha graça, porque era expert. Não. O povo foi salvo porque Yahvé se compadeceu e libertou o povo do Egito. Toda vez que Israel celebra a Páscoa, lembra daquela grande libertação que ocorreu no dia 14 de Abib. Lembra de como o Senhor poderosamente os tirou. E lembra que eles foram poupados. Sim. Lá nas casas dos egípcios havia pranto. Todas as casas de egípcios tinha gente chorando, gente gemendo, gente clamando. Mas nas tribos de Israel ninguém gemia, só esperava o momento de ser liberto. Sabe por quê? Porque cada casa israelita tinha os umbrais das suas portas marcado com o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro marcava as portas das casas. E quando à meia-noite o anjo destruidor passou pela terra, sabe o que Yahvé fazia? Ele disse: vendo eu o sangue, passarei por cima. Era assim, meus irmãos. Deixe-me ilustrar. Quero convidar o irmão Ataíde. Vou fazer uma ilustração aqui com ele. Ele está de preto, serve bem. Digamos que ele é o anjo.
Esse anjo da morte não é o diabo não, viu, irmãos? É um anjo de Deus. Um anjo que Deus designou para matar primogênito. Não é o diabo não. Deus está trabalhando com anjo. Então, indo os dois. Digamos que eu estou fazendo o papel de Deus e ele do anjo. E a gente vai passar aqui na casa do israelita, que é o pastor Otávio. Vem aqui, Mataíde. Cada porta que ele entra, vamos dizer que aqui é a casa dos egípcios, que está vazia. E a Taíde vai dar um golpe com a mão para matar quem está aqui, nessa casa. Faça isso, Mataíde. Vamos lá. Primeiro aqui. Pronto, eliminou o egípcio. Mas aqui é a casa do crente lavado pelo sangue do Cordeiro. O anjo vai passar, ele vai passar para matar. Só que Iavé está com ele. Iavé faz isso. Toma a frente. Você passa. Vendo o sangue passar ali por cima, Iavé se coloca na frente. Deus fica na frente. E o anjo passa. É assim, lá vem o anjo da destruição. O sangue de Jesus está na sua vida. Jesus se coloca na frente e ele passa direto. Por quê? Porque você está marcado pelo sangue do Cordeiro. Vendo eu sangue, passarei por cima. Olhava-se para trás para lembrar daquele momento. Mas aquela festa da Páscoa apontava um evento futuro. Assim como milhares de cordeiros, cabritos inocentes, imaculados, sem nenhuma mancha, sem defeito, eram mortos anualmente celebrando a Páscoa. E foram mortos naquele primeiro dia para livrar o povo. Foi na época da Páscoa, numa noite pascual, no dia 14 de Abib também, por volta do ano 29, em que o Senhor Jesus, sentado à mesa com os seus discípulos, ele tomou o pão em suas mãos. Deixe-me tomar a Bíblia como representação. E o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois de cear, ele toma o cálice. E ele diz: tomai e bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por vós, para perdão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. O povo de Israel já tinha uma aliança antiga. No capítulo 20, do capítulo 19 ao capítulo 24 do livro de Êxodo, Deus celebra a aliança com seu povo. E quando nós chegamos ao capítulo 24, alguns animais foram mortos. Moisés pegou o sangue dos animais numa bacia, pegou um ramo de sopo, molhou o livro da lei, molhou os sacerdotes, molhou o povo, molhou as pessoas que estavam ali, aspergiu o sangue sobre eles e disse: este é o sangue da aliança que o Senhor está fazendo convosco. Passaram-se mais de 1400 anos e Jesus disse: aqui é o meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Uma nova aliança agora estava sendo feita. Não mais um carneiro, não mais um cabrito, não mais um cordeiro, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cujo sangue fala mais alto que o sangue da aspersão derramado de Abel, cujo sangue é mais importante que o sangue dos cordeiros do dia da Páscoa, cujo sangue definitivamente nos dá a remissão dos pecados de uma vez para sempre. Uma nova aliança estava sendo feita naquela noite. O dia amanhece e o cordeiro imaculado e mudo é levado para o altar, para o Calvário. Como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca.
e esteve lá solitário na cruz, durante 6 terríveis horas, suportando as afrontas, recebendo injúrias, muitos escarnecendo dele, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Mas o Cordeiro ficou lá. Alguém perguntou: o que é que segurou Jesus lá na cruz? Será que foram os cravos que o seguraram? Não. Se ele quisesse, aqueles cravos sairiam voando dali. Será que foi o exército romano? Não. Se ele quisesse, com um sopro, ele mataria todos eles. Será que foram os judeus? Não. O que o segurou lá foi o amor tão grande, que o evangelista diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para que Assis, para que Otávio, Cleomar, Ataíde, João, Nilson, Maria, Erivan, Rosângela e tantos outros que aqui estão, para que nós, que nele cremos, não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. O amor de Cristo segurou lá na cruz. O autor dos Hebreus diz: olhai para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz e as afrontas que caíram sobre ele. Ele suportou as afrontas, ele suportou as injúrias, ele suportou a cruz por amor a nós. É a festa da Páscoa, da morte, do sangue derramado, do Cordeiro imaculado, das mãos, dos pés traspassados, da cabeça coroada de espinhos, do lado furado, das costas rasgadas, daquele que no Gólgota tombou na cruz e foi ao Calvário. Mas o livro de Levítico fala de outra festa. O livro de Levítico diz assim: depois da Páscoa, quando vocês colherem os primeiros frutos, o sacerdote vai apresentar uma oferta das primícias e vai mover em direção ao Senhor. Esta é a festa das primícias. A festa das primícias ocorria no meio da festa da Páscoa. Mais ou menos uns 3 dias que a Páscoa tinha começado. Lá pelo meio, no 3º dia. E a festa das primícias lembrava ao povo de Israel que tudo que o povo colhia na terra foi Deus quem deu. Toda vez que o sacerdote apresentava aquele molho, o povo estava lembrando: Senhor, o que nós colhemos foi tu que nos deste, a terra é herança tua, o fruto da terra é bênção que vem de ti. Tudo que nós temos, tu nos deste e nós estamos apresentando a ti. As primícias era dar a prioridade a Deus, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo as suas bênçãos. Mas as primícias apontavam para outro evento maior. Você vai lá para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. E aí você vai entender o mistério das primícias. O apóstolo vai nos dizer assim. Vamos ler o versículo 20 para a gente entender até o 23. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Quantos podem dar glória a Jesus? Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Repitam: Cristo, as...
Outra vez, Cristo é as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Aquele dia falava da ressurreição. Aquele dia falava que é o trigo, o grão de trigo que caiu na terra. Ele nasceu. E como fruto da sua morte e da sua ressurreição, ele reuniu agora em um corpo multidões de outros grãos, lavados por seu sangue, comprados por o seu sangue, na maior colheita do universo, colheita de almas de todas as tribos, raças, línguas e nações. E eu e você fazemos parte desta colheita. Que grande primícias! Mas o terceiro sinal que há aqui é o pão sem fermento. Ninguém poderia comer pão fermentado desde o dia da Páscoa até o término da celebração da festa dos pães asmos. No dia 14, nada sem fermento. E a partir do dia 15, que era a comemoração dos 7 dias dos asmos, asmos significa pão sem fermento. Nenhum israelita nesse período come pão fermentado. Para relembrar que quando eles saíram do Egito, não deu tempo fermentar o pão. O pão não deu tempo ele ser fermentado. Então eles comeram pão sem fermento naquela saída. E isso ficaram celebrando pelas gerações perpétuas até hoje, durante 7 dias. Continuam fazendo a celebração. O pão sem fermento, Jesus disse em João capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Ele é o pão da vida. Ele é aquele que deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Como pão da vida, ele alimenta a nossa fé. Como pão da vida, ele entra na nossa vida e nunca mais teremos fome e sede de salvação, porque ele, o Salvador, passa a ocupar totalmente a nossa vida. O pão da vida enche-nos por completo. Ele sacia a nossa necessidade básica de vivermos por ele e para sempre. Então, estes 3 momentos, essas 3 festas, apontam para 3 eventos. Apontam para a Páscoa, apontam para a ressurreição e apontam para a vida perfeita de Jesus, aquele que é o pão da vida, cuja vida foi dada por nós, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Nesta semana, um colega meu de trabalho, falando sobre essa semana tão importante para a cristandade, ele destacou a pregação de um clérigo lá da igreja dele, que, reproduzindo a fala de um grande sacerdote mundial, falou que Deus fracassou na cruz. Ele disse, a gente vê na cruz o fracasso de Deus. E aí eu disse, foi muito infeliz este sacerdote em dizer isso. Em dizer que Deus fracassou na cruz. Ele foi infeliz demais. Pelo contrário, meus irmãos, de onde é que esses ministros chegam a dizer isso? Isso é ignorância da Bíblia. Porque quando eu abro a minha Bíblia, no livro de Colossenses, capítulo 2, aliás, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 15, eu não encontro a ideia de fracasso. Eu encontro assim em Efésios 2, 15, na sua carne, desseis a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Aí você vai para o paralelo, Colossenses 2, versículo 15, e despojando os principados e potestades,
os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Lá na cruz, Jesus não estava fracassando. Lá na cruz, nosso Deus não fracassou. Não, Ele expôs as potestades e triunfou das potestades lá no Gólgota. Lá no Gólgota, o nosso Senhor venceu. Ele teria fracassado se ele tivesse descido da cruz. Ele teria fracassado se ele não tivesse ressuscitado. Mas a Bíblia diz que o nosso Jesus ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem. Você crê num Cristo vivo, que de uma vez por todas rasgou a cédula que nos era contrária e nos deu acesso ao trono da graça. Que Deus nos abençoe.